Eu nunca imaginei que minha vida fosse virar um campo de batalha dentro da própria família. Meu nome é Camila, tenho 32 anos, e até pouco tempo atrás, acreditava que meu casamento com Henrique era sólido, apesar das dificuldades que todo casal enfrenta. Sempre me esforcei para ser uma boa esposa e nora, respeitando minha sogra, Dona Olívia, mesmo quando ela fazia comentários ácidos sobre mim. Eu costumava engolir em seco, acreditando que o silêncio preservaria a paz. A família de Henrique se orgulhava muito de sua tradição e de seus bens, especialmente das joias herdadas da avó dele, peças guardadas com extremo cuidado por Olívia. Aqueles colares e anéis eram vistos quase como relíquias, símbolos de status e orgulho. Eu, sinceramente, nunca dei importância para aquilo. Não era de luxo, muito menos de ostentação. Sempre fui mais simples, alguém que valorizava mais os momentos em família do que objetos caros. Mas, ao longo dos anos, percebi que essa diferença de valores se tornava uma barreira entre mim e eles. Henrique, em especial, parecia sempre dividido. De um lado, queria agradar a mãe, do outro, dizia querer me proteger. Ainda assim, muitas vezes o peso da opinião dela era mais forte do que a minha presença. Eu me sentia diminuída, mas acreditava que o amor sustentaria nosso relacionamento. Certo dia, Olívia anunciou que faria uma grande confraternização em sua casa. Um almoço de domingo, no qual reuniria filhos, noras, netos e alguns primos. Era o tipo de evento que todos esperavam, porque além da comida farta, era o momento em que ela exibia suas joias, como se quisesse provar para todos que continuava sendo a matriarca poderosa da família. Eu não sabia, mas aquele almoço mudaria minha vida de forma irreversível. Chegamos cedo. Henrique estava animado, conversando com os primos, e eu me mantinha discreta, ajudando na cozinha e tentando não chamar atenção. A casa estava cheia, as crianças corriam pelo quintal e as risadas ecoavam. Era uma atmosfera de festa, mas eu carregava no peito a velha sensação de que nunca seria verdadeiramente aceita. Pouco antes do almoço ser servido, Olívia resolveu mostrar novamente sua famosa caixa de joias. Todos se reuniram na sala, e ela, com ar solene, abriu o estojo de veludo, exibindo colares, brincos e pulseiras brilhantes. Alguns familiares suspiraram, outros comentaram sobre o valor das peças, e eu apenas fiquei em silêncio, observando de longe. Não era meu mundo, nunca foi. O almoço correu bem até que, no meio da tarde, Olívia entrou desesperada na sala de estar, aos gritos. Minhas joias! Elas sumiram. A caixa está vazia. O clima de alegria virou um mar de tensão. Todos se entreolhavam, sem entender o que havia acontecido. As crianças foram recolhidas, o som desligado, e o silêncio pesado tomou conta do ambiente. Foi então que Henrique se levantou e, diante de todos, disse em voz alta: não precisamos procurar muito. A única pessoa que teria motivo para pegar essas joias é a Camila. Senti o chão desaparecer sob meus pés. A acusação veio como uma facada no peito. Meus olhos se encheram de lágrimas, e minha garganta travou. Nunca pensei que meu próprio marido fosse me expor e me humilhar daquela forma, diante de toda a família. Olívia, ao ouvir aquilo, começou a chorar e me olhou com desprezo, como se eu tivesse acabado de cometer um crime hediondo. Os outros familiares cochichavam, alguns já me julgavam culpada sem me dar chance de me defender. Eu estava paralisada, sem saber o que dizer, tentando entender por que Henrique faria algo tão cruel comigo. Meu coração disparava. Eu queria gritar, queria me defender, mas o choque era tão grande que mal conseguia respirar. A única coisa que consegui dizer, entre soluços, foi: Henrique, como você pode pensar isso de mim? Eu jamais tocaria em algo que não me pertence. Mas ele, frio, apenas respondeu: Camila, você sempre se sentiu menor perto da minha família. Queria provar o quê? Que também pode ter luxo. Não adianta negar. As palavras dele ecoaram no salão, e eu senti meu mundo ruir. A mulher que sempre acreditou no casamento, que deu tudo de si para ser aceita, estava agora sendo transformada em vilã. Diante de todos. E, naquele momento, uma certeza nasceu dentro de mim: eu não ficaria em silêncio. Eu provaria a verdade,
mesmo que isso custasse minha relação. O silêncio na sala era sufocante. Eu sentia todos os olhares pesarem sobre mim, como se já estivesse condenada antes mesmo de qualquer prova. O coração batia tão forte que parecia ecoar dentro dos meus ouvidos. Henrique, de pé, me apontava como culpada, e isso me doía mais do que qualquer acusação vinda da boca de sua mãe. Era ele quem deveria me defender, mas, em vez disso, foi o primeiro a me atacar. Você não tem vergonha, Camila, disse Olívia, com a voz embargada. Eu te aceitei na minha família, te tratei como filha, e você me retribui dessa forma? Roubando as memórias da minha mãe. As palavras dela queimavam minha pele, mas eu sabia que não poderia reagir com raiva. Se perdesse o controle, seria o fim. Eu respirei fundo e disse, eu não toquei nessas joias. Se elas sumiram, precisamos procurar direito. Não façam acusações sem provas. Mas minha voz soava frágil, tremida. As pessoas ao redor cochichavam, e cada sussurro parecia uma sentença contra mim. Henrique cruzou os braços e disse, sem piedade, só você teria motivo. Você sempre se sentiu inferior aqui, sempre quis mostrar que podia ser melhor. Esse foi o jeito que encontrou. As lágrimas escorreram pelo meu rosto. Eu me perguntava como ele conseguia dizer aquilo sabendo de tudo que sacrifiquei por nós. Recordei das vezes em que abri mão de meus próprios sonhos para apoiar os dele, das horas extras que fiz para pagar parte das contas quando ele ficou desempregado. E, ainda assim, ali estava eu, sendo pintada como uma criminosa diante de todos. De repente, uma das primas de Henrique se pronunciou. Espera aí, vocês têm certeza? Talvez a caixa tenha sido guardada em outro lugar, ou alguém tenha mexido sem perceber. Não é justo acusar a Camila dessa forma. Mas Olívia rebateu de imediato. Ninguém aqui tem interesse nas minhas joias, a não ser ela. Sempre percebi o olhar dela quando eu mostrava as peças. Senti o estômago revirar. Eu jamais havia olhado com desejo para aquelas joias. Pelo contrário, sempre as considerei apenas símbolos de vaidade. Mas naquele momento, as palavras de Olívia eram como um martelo que selava minha culpa. Henrique, em silêncio, parecia concordar com cada acusação. Foi então que encontrei forças onde achei que não havia mais nada. Enxuguei as lágrimas, levantei a cabeça e disse, se vocês têm tanta certeza, podem revistar minhas coisas, minha bolsa, até minhas roupas. Não encontrarão nada, porque não peguei nada. A sala ficou em silêncio por alguns segundos. Alguns familiares trocaram olhares, outros pareciam ansiosos pela cena que se seguiria. Henrique, com um sorriso de desprezo, disse, está bem, vamos ver se você tem coragem de sustentar sua mentira até o fim. Ele pegou minha bolsa, abriu diante de todos e revirou cada compartimento. Eu sentia meu coração quase explodir, não pelo medo de encontrar algo, mas pela humilhação de ser tratada como ladra. Quando ele terminou, ergueu a bolsa vazia e disse, hoje você escapou, mas eu sei que foi você. As joias não desaparecem do nada. Sua voz carregava veneno, e aquilo era pior do que se tivesse encontrado algo ali dentro. A dúvida lançada por ele era como uma mancha que não saía. Nesse momento, uma criança entrou correndo na sala. Era a neta mais nova de Olívia, segurando algo brilhante nas mãos. Vovó, olha, achei no quarto, embaixo da cama. Todos se viraram para a menina, que trazia um colar de pérolas, uma das joias da famosa caixa. O salão explodiu em murmúrios. Eu gelei. Olívia correu até a menina, pegou o colar e examinou, surpresa. Henrique ficou pálido por alguns segundos, mas logo recuperou a postura. Isso não prova nada. Ela deve ter escondido o resto e deixado só isso cair. Não se enganem com lágrimas de inocente. Meu corpo tremia de indignação. Até quando ele distorceria tudo para me colocar como culpada? O olhar de alguns familiares começava a mudar, como se percebessem que a acusação podia não ser tão sólida assim. Mas Henrique insistia em manter a mentira viva, mesmo diante de um sinal claro de que a história não batia. Foi aí que decidi, eu mesma encontraria a verdade.
Eu não descansaria enquanto não limpasse meu nome. Vocês querem saber a verdade? Então aguardem. Eu vou provar minha inocência, e quem realmente mexeu nessas joias vai ter que encarar a vergonha de olhar nos meus olhos. Minha voz saiu firme, surpreendendo até a mim mesma. O ambiente ficou pesado. Olivia, ainda emocionada, apertava o colar nas mãos, como se não quisesse acreditar no que estava acontecendo. Henrique desviava o olhar, incomodado, mas ainda sustentava sua acusação. E eu sabia que, a partir dali, minha vida não seria mais a mesma. Aquela festa de família, que começou com risos e abraços, havia se transformado em um tribunal cruel. Mas eu não seria condenada sem lutar. Naquela noite, depois de tudo, eu quase não consegui dormir. A cena da festa se repetia na minha mente como um pesadelo. As acusações de Henrique, os olhares de desprezo dos familiares, e a pequena sobrinha trazendo uma das joias como se fosse um brinquedo, aquilo não saía da minha cabeça. Eu sabia que não poderia deixar aquela injustiça se arrastar. Precisava de provas, algo que fosse irrefutável. No dia seguinte, acordei cedo e fui até a casa de Olivia. Não era fácil encarar a sogra depois de tudo, mas eu não podia recuar. Ela abriu a porta com o rosto fechado, mas me deixou entrar. O que você quer, Camila? Ainda não foi suficiente a humilhação que nos fez passar ontem, disse ela, com a voz firme. Respirei fundo e respondi: eu vim porque preciso provar a verdade. Me dê acesso ao quarto, à caixa das joias. Quero procurar com calma. Se eu não encontrar nada, pode me expulsar para sempre. Olivia hesitou, mas aceitou. Entrei no quarto e comecei a examinar cada canto. Debaixo da cama, no armário, nas gavetas. Depois de algum tempo, encontrei algo que me chamou a atenção. Uma caixa menor, escondida dentro de uma mala no guarda-roupa. Ao abri-la, meu coração disparou. Ali estavam várias peças que ela dizia terem desaparecido. Pulseiras, brincos e até o anel que todos tinham visto nas fotos antigas. Chamei Olivia e mostrei. Ela levou a mão à boca, incrédula. Isso não estava aqui antes, eu tenho certeza. Eu a olhei nos olhos e disse: então alguém escondeu de propósito. E não fui eu. O choque dela era evidente, mas ainda parecia difícil acreditar. Enquanto tentávamos entender, Henrique apareceu na porta do quarto, surpreso por me ver ali. Seu rosto mudou ao perceber a caixa aberta sobre a cama. O que você está fazendo? Mexendo nas coisas da minha mãe de novo? Gritou. Mas sua voz tremia, e aquilo denunciava algo. Olivia o encarou com firmeza. Henrique, por que essa caixa estava escondida na minha mala? Você sabia disso? Ele empalideceu. Gaguejou. Eu só quis garantir que ninguém pegaria as joias. A Camila, ela sempre. Ele parou, mas era tarde demais. Eu não aguentei e retruquei. Você mesmo as escondeu para me incriminar, não foi? Você sabia que eu seria a primeira suspeita, porque sempre me trata como se eu fosse menor. Mas dessa vez você foi longe demais. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Olivia parecia em choque. Henrique, foi você? Perguntou, a voz embargada. Ele desviou o olhar, sem coragem de responder. Foi nesse momento que o pai dele, que até então permanecerá em silêncio, entrou no quarto. Eu já desconfiava, disse, com uma calma dolorosa. Henrique, você sempre teve esse orgulho, essa mania de diminuir a Camila. Mas jogar a própria esposa aos lobos para salvar seu ego? Isso não tem perdão. Henrique tentou se justificar, mas as palavras se perdiam. Eu tremia, não de medo, mas de indignação. Pela primeira vez, toda a família via a verdade. Vocês queriam me ver como a vilã, mas a verdade sempre encontra um jeito de aparecer, disse, encarando cada um. Naquele dia, não houve mais comemoração. O clima de festa desapareceu, substituído por um silêncio constrangedor. Olivia pediu desculpas com lágrimas nos olhos, abraçando-me como nunca antes. Me perdoa, Camila. Eu fui injusta. Você não merecia.
Eu a abracei de volta, ainda magoada, mas aliviada por finalmente ter minha honra limpa. Henrique, por outro lado, saiu sem olhar para trás. E naquele momento, percebi que algo havia acabado dentro de mim. Não era apenas a confiança no meu marido, era a certeza de que não poderia mais dividir minha vida com alguém capaz de me destruir tão friamente. Nos dias seguintes, a história correu pela família inteira. Alguns me procuraram para pedir desculpas, outros apenas se calaram, envergonhados de terem acreditado nele. Eu segui em frente, mais forte do que nunca, com a certeza de que não seria mais silenciada. Na última vez que vi Henrique, ele ainda tentava se justificar. Mas eu já não precisava das suas explicações. Eu já tinha a verdade, e ela era a minha vitória. O que ele perdeu naquele churrasco não foram apenas as joias da mãe, mas a esposa que ele nunca soube valorizar. E assim, de acusada injustamente, tornei-me a prova viva de que ninguém consegue esconder a mentira por muito tempo. A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!